Graças e paz, meus amados irmãos, mais um dia na presença do Senhor, para a glória do nosso Deus. Hoje nós vamos ler o versículo que está lá na Epístola aos Romanos, Romanos no capítulo 6, lá no verso 23, a palavra do Senhor diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou a dádiva de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, meus amados irmãos? A Bíblia nos ensina que o salário, que o pagamento, que o retorno, que a paga, que a retribuição, que a resposta ao pecado, ou como diz, o salário, o pagamento do pecado em nossas vidas é a morte. É a morte. Amém? E que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse dia nós queremos orar, porque o grande mal da humanidade, o grande mal, a grande doença que está em mim, que está em você, que está na humanidade, a grande doença que está impregnada no ser humano, desde Adão, na queda de Adão, se chama pecado. A grande doença não é o Covid, não é qualquer outra enfermidade. A grande doença da humanidade não é a depressão, não é a ansiedade. A grande doença da humanidade se chama pecado. Lá no capítulo 6 também, no verso 1, em Romanos, a Bíblia diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma, porque nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntos dele, à semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, pois aquele que está morto está justificado do pecado. E se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém? E aí a Bíblia vai nos dizendo que nós devemos nos considerar como os mortos pelo pecado. Você, meu irmão, que entregou sua vida para Jesus e desceu as águas do batismo, saiba que este batismo foi um batismo de sepultamento, de novo nascimento, um simbolismo onde você está ali morrendo o seu antigo homem, a sua natureza pecaminosa. Amém? Sabendo que Cristo, tendo ressuscitado dentre os mortos, não mais morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. A morte não tem mais domínio sobre Jesus. E quando nós estamos em Jesus, a Bíblia nos ensina que a morte também não tem mais domínio sobre nós. Ah, meu amado irmão, alguém pode dizer para mim ou para você: mas por que todo crente, todo cristão morre? Sim, nós estamos falando de uma morte espiritual. Porque Jesus falou: aquele que está morto, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí o texto continua: pois quanto ter morrido para o pecado morreu, de uma vez por todas, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos, de certo modo, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer os seus prazeres. Nem tampouco apresente o vosso corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Antes, vos apresenteis a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, para que o pecado não tenha domínio sobre vós. Meu amado irmão, minha amada irmã, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia nos ensina que o salário, o pagamento do pecado em nós é a morte. E deixa eu te falar, esse pagamento nunca atrasa. Ele vem sempre na hora certa. Quantas pessoas têm perdido a saúde, a família, bens, amigos, esposa, marido? Quantas pessoas têm perdido propriedade? Quantas pessoas têm perdido uma carreira por causa do pecado? E a Bíblia nos ensina que nós devemos nos apresentarmos diante do Senhor como mortos para o pecado e vivos para Deus. Que o pecado não tenha mais domínio em nosso corpo.
que a gente não pode mais obedecer aos concupiscências, os desejos do nosso corpo pecaminosos, para que o pecado não tenha domínio sobre mim e sobre você, meu irmão. Nessa manhã, neste dia, nós queremos declarar pela fé no nome de Jesus que estamos livres do pecado, amém? Nós, a Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado já está pecando, é mentiroso. Sim, nós pecamos. O pecado na vida de um cristão é um acidente, mas o pecado deliberadamente é o que desagrada a Deus. Nós estávamos estudando no dia de ontem, se eu não me engano, sobre o que é a palavra pecado. A palavra pecado significa errar o alvo, ou pior, acertar o alvo errado de forma deliberadamente. É quando você faz aquilo de forma consciente, querendo fazer, escolhendo fazer. Mas a Bíblia diz que o pagamento do pecado, que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Essa vida eterna está liberada sobre a minha vida, sobre a tua vida. É de graça, é um dom gratuito. E como eu faço para alcançar esse dom gratuito, meu irmão? Entregue a sua vida para Jesus. Desça as águas do batismo, renuncie aos prazeres, às concupiscências, os maus desejos da sua carne, da sua mente. Entregue o seu corpo, a sua alma, o seu espírito como instrumentos de justiça na mão do Senhor. E aí você experimentará a vida abundante que o Senhor tem para você, que o Senhor tem para mim. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã, neste dia, nós te louvamos, ó Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Senhor nos presenteou fazendo de Cristo Jesus justiça de Deus. A cruz era para mim, a morte era para mim, a condenação era para mim, o inferno. Mas o Senhor, aprove o Senhor enviar o seu Filho. E a tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores. A tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Neste dia eu quero, ó Deus, te pedir, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que teu Espírito Santo visite os corações agora, Senhor. Gerando nos seus corações, do meu irmão, dessa minha irmã que ora comigo, gerando no seu interior um desejo ardente, um nojo por tudo aquilo que se chama pecado, por tudo aquilo que nos afasta da tua presença. Ó Deus, a tua palavra diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o Senhor. Pois eu não quero, Senhor, viver longe de ti. Pai, a tua palavra diz que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu oro te pedindo, Espírito Santo de Deus, visita esse homem, visita esta mulher, visita essa casa e que o Senhor venha convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Só o Senhor pode fazer essa obra, Espírito Santo de Deus. A obra de trazer regeneração à alma, ao coração de um homem, Senhor. Só o Senhor faz do ladrão pai de família, do mentiroso um homem justo, íntegro. Só o Senhor faz aquele que roubava, fazer de um homem honesto. Só o Senhor tem esse poder de transformar a vida do ser humano. E nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu poder, nós cremos na vontade do Senhor, porque a tua palavra diz que a vontade de Deus é que nenhum ser humano se perca, Pai. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus alcance os corações nessa hora, trazendo arrependimento, porque assim pregava o Senhor: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Nós nos arrependemos diante do Senhor, e a minha oração, Pai, é que o Senhor quebrante os corações nessa hora, trazendo arrependimento, trazendo esclarecimento de que o salário do pecado é morte, primeiramente morte espiritual e futuramente morte eterna, longe, a eternidade longe do Criador, a eternidade longe do Senhor. Por isso nós oramos nessa manhã, abençoando a vida dos nossos irmãos e pedindo: Deus, converte esses corações, Senhor, a Ti. A Tua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Nós sabemos da necessidade. Não existe vida cristã sem arrependimento. Não existe vida cristã sem uma transformação, sem uma metanoia, uma mudança de mente, sem uma mudança de atitude. Tudo fora disso é religião e não cristianismo. Mas nós oramos, Pai, para que o Teu Espírito nessa hora convence o meu irmão, a minha irmã, convence a mim, convence a nós, de que nós devemos viver uma vida quebrantada diante do Senhor, uma vida de arrependimento, porque sabemos que o inimigo, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele se levantou, aliás, ele está aí, ele veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para desfazer as obras de Satanás e para nos dar vida e vida em abundância. Eu oro abençoando a vida deste meu irmão, dessa minha irmã, e profetizando, crendo no Teu poder, crendo que o Senhor pode ainda hoje, ao ouvir essa mensagem, regenerar esses corações, gerando arrependimento, quebrantamento e transformando esse homem, essa mulher, esse jovem, para a glória do Teu nome, transformando este homem, esta mulher, esse ancião, esse jovem, essa criança, transformando para o louvor da Tua glória, fazendo deste homem, dessa pessoa, um instrumento de justiça para a glória do Teu nome. O Senhor nos deu um dom gratuito. Esse dom se chama vida eterna. E é contigo que nós queremos habitar para sempre, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Toma posse dessa palavra em nome de Jesus.